pregar, desci aqui, cansado. Desci aqui, a fila formou, os irmãos veio dar um abraço, normal, eu sou pastor, eu amo isso, é gente, está tudo certo. Eu não estou reclamando disso. Mas no meio da fila, uma senhorinha, de cabelo bem branquinho, lembrou a minha mãe, que Jesus já levou uma, levou duas. Levou a Yolanda, levou a Tereza. Aí para uma senhorinha, eu olhei assim, uma senhora. Ela, filho, pois não, o que a senhora precisa? Não, não preciso de nada. Eu só percebi que você está triste. Meu irmão, me acabei a chorar. E eu só vim te abraçar. Como a gente precisa de pessoas em Malta. Como a gente precisa de pessoas nos dias difíceis, que percebem não a nossa performance, mas percebem o nosso coração. Abra comigo, por favor, Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versículo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versículo 1. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Teve umas misericórdia aí. Atos 28, versículo 1. Estando a salvos em terra, soubemos que a ilha se chamava Malta. Os habitantes da ilha demonstraram impressionante bondade para conosco. Prepararam uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia bastante frio. Enquanto Paulo juntava um feixe de gravetos e os lançava no fogo, uma víbora, espantada com o calor, agarrou-lhe a sua mão. E assim que os habitantes da ilha viram aquela cobra presa na mão de Paulo, comentaram uns com os outros: com certeza esse homem é um assassino, pois tendo sido salvo do mar revolto, a justiça não lhe permitiu continuar vivendo. Contudo, Paulo sacudiu a cobra no fogo e não sofreu mal algum. Eles também acreditavam que Paulo começasse a inchar, ou que caísse morto num momento ou outro, mas havendo esperado muito tempo e observando que nada de anormal lhe acontecia, mudaram de opinião e passaram a dizer que ele era um deus. Nos arredores daquele lugar havia uma grande propriedade que pertencia a um homem chamado Públio, o principal da ilha. Ele nos convidou para ficar na sua casa e por 3 dias generosamente nos recebeu e nos hospedou. Todavia seu pai estava muito enfermo, acamado e sofrendo grandemente. Paulo então foi-lhe fazer uma visita e logo depois de orar, impor as mãos e o curou. Havendo ocorrido esse fato, outros doentes da ilha também vieram e foram curados. E eles nos prestaram muitas homenagens e honrarias. Quando estávamos prestes a embarcar, nos ofertaram todo o suprimento de que necessitávamos para a viagem. Até aqui, vamos orar. Senhor Jesus, eu coloco mais uma vez nas tuas mãos, Espírito Santo, meus 5 pães e 2 peixes. É impossível uma mensagem vinda de uma pessoa só falar ao coração de 3.000 pessoas, fora os online. É impossível, mas o Senhor pode distribuir e todos saírem alimentados daqui. Então eu consagro a Ti, porque eu preciso de Ti, senão é vão o meu esforço. Em nome de Jesus, amém. Posso ouvir um amém? Bom, esse texto narra a história de Paulo indo para Roma, se encontrar com César. Era o caminho da morte, era o caminho final, era a última viagem. Paulo iria a partir dali terminar o seu ministério. Já era um caminho bem percorrido. E Paulo está indo prisioneiro num barco, ele mais outros prisioneiros, ele mais pessoas e a tripulação. E no meio do caminho vem um vento. E tem uma versão de Bíblia que fala que o vento tinha um nome, chamava Euroaquilão. Era o nome do vento, Euroaquilão. Porque às vezes os ventos que vêm na nossa vida têm CPF.
Tem nome, sobrenome, CPF. Alguns ventos são mais fortes do que outros. E esse vento balança esse barco, e esse barco afunda, morre, não morre. De repente, eles batem numa ilha, o barco afunda, mas ninguém morre. E na ilha, começa esse texto. Quando eles chegam na ilha, percebemos que a ilha se chamava Malta. Tinha um lugar, a ilha de Malta. E aqui acontecem algumas coisas que eu queria narrar e pontuar para nós aqui essa noite. Mas antes, deixa eu deixar de pano de fundo uma coisa muito importante. A vida cristã não é uma linha reta. A vida cristã não é um mar de rosas, e longe está disso. A vida cristã não é uma navegação tranquila num cruzeiro. A vida cristã não é um playground. A vida cristã não é uma estrada sem buracos. A vida cristã não é uma viagem sem freios, sem curvas, sem riscos, sem danos. A vida cristã, ela é muito mais parecida com uma guerra do que com um resort. Por isso que Paulo fala que ele combateu um bom combate. Ele não combateu um bom piquenique, um bom passeio. A vida cristã é sim um bom combate. Quando você nasceu em você, a morte estava com você. Adão pecou, você tinha só maldade, não tinha nada de bom em você e em mim. Nós nascemos mortos. O Juscelio sempre fala isso, né? Que a vida cristã não é você. Quando ele chama Pedro para ser um pescador de homens, ele estava ensinando Pedro, dizendo: Pedro, agora você vai pescar homens. Quando você pescava peixe, você pegava vivo e matava para comer. Agora, para pescar homens, você pesca morto e traz vida. Porque nós estávamos mortos. E quando a gente se converte, nasce de novo, vem uma nova natureza dentro da gente. Uma natureza do Espírito. E aquele que nasceu de novo é nascido do Espírito. E agora ele pensa com as coisas do Espírito. Mas dentro dele vai ter uma guerra. Porque tem uma natureza caída que ainda luta dentro de mim e de você. Todas as vezes que você diz: eu vou orar, a carne vai fazer coisas, vai lutar na sua alma para você não orar. Eu vou ler a Bíblia esse ano, a Bíblia toda. A carne vai trabalhar para você não ler a Bíblia. Você começa a ficar ansioso, a sua alma entra em crise, e naturalmente, quando você percebe, você já quer descontar, e a alma já lembra você que tem um chocolate lá no armário. Você estava de dieta e já não está mais também. Porque agora eu vou me saciar e a carne quer mesmo, e você vai lutar com o espírito e vai lutar com a alma, isso é a vida cristã, ela é um combate. É um combate. E nesse combate tem as maltas. O que é a malta, pastor? É os naufrágios, os desertos, as lutas, os temores e tremores. Paulo fala: eu tenho lutas aqui fora, mas tem temores aqui dentro. Talvez ninguém vê o que você está passando, porque o que você está passando é dentro, nem é fora. Medo do passado, dores da infidelidade de alguém que você ama, que de repente você está lutando, vem o sentimento, você perdoou, mas tem aquela dor que está ali, aí você luta com aquilo, a carne fala: não aceita, alimenta essa dor, e o espírito fala: não, já joguei na cruz, passou, e você luta ali dentro, ninguém está vendo, você está com um sorriso no rosto, batendo foto, botando no Instagram, mas tem uma guerra dentro. A vida cristã não é uma linha reta, a vida cristã não tem filtro. Não dá para mascarar as rugas, não dá para mascarar as manchas, não dá para mascarar a cicatriz, não dá para mascarar o excesso de peso, não dá para mascarar os cabelos brancos, não dá para mascarar. O diagnóstico de autismo sacode a casa, o laudo do câncer mexe com o nosso coração, o aviso na carteira incomoda, o medo do amanhã bate na porta. É verdade.
Então a vida cristã tem Malta. Malta são dias difíceis. Malta são dias que a gente não planejou. Não estava na agenda. Não estava no mapa. O GPS não mostrou que tinha trânsito. O GPS não mostrou que virou um caminhão na estrada. Você está indo bonitinho, está tudo azul ali. De repente, isso aqui não estava no GPS. O Waze me enganou. Ou até manda para um lugar que não deveria. Então a vida tem isso. A vida tem isso. E deixando isso bem claro, porque eu não posso pregar o evangelho do seu Creyson Tabajara e vai dar tudo certo. E eu a garanto com equio. Só rio quem tem mais de 40 anos. Os Valentino e os Enzo não sabem o que eu estou falando. Não, o evangelho que dá, vai dar tudo certo. É só você fazer isso e de quebra você ganha um ministério. Não funciona. Vem para Jesus e tudo vai se resolver. Também não funciona, não é verdade. Se você que está online, está numa igreja que prega isso, que vem para Jesus, vai estar tudo resolvido, sai daí porque não é verdade. Não, Jesus nunca disse que vai dar tudo certo. Inclusive ele deixou bem claro, vocês vão ter muita aflição. Mas eu só prometo uma coisa. O que, Jesus? Que o Senhor vai resolver tudo? Não, eu vou estar com vocês. A minha presença vai ser verdadeira. Eu vou ser consolo bem presente na hora da angústia. Eu vou ser amigo leal na hora do desespero. Eu vou ser um pai cuidadoso. Eu vou estar com você. Porque nenhum pai e mãe que está aqui, nenhum de nós consegue permitir que o filho cresça sem arranhões. Duvido. Nenhum de nós consegue fazer com que nossos filhos cresçam sem arranhões. E nós, alguns mais, outros menos, temos uma tendência de botar o filho num aquário desse. Ninguém toca nele. Mas não, ele tem que vir para a vida. E ele vai ter arranhões. Alguns a gente não queria que acontecesse. Alguns a gente não queria. Mas são arranhões que vão fazer esse jovem, essa criança, crescer. E Deus permite arranhões, ainda que Ele nos ame. E alguém pode questionar o amor de Deus dizendo: Deus, por que o Senhor permitiu isso? Se Ele responder, talvez Ele diga: porque eu te amo. Mas Senhor, o Senhor permitiu uma dor? É, porque a dor te faz crescer. E eu preciso que você cresça. Deixando isso de pano de fundo, para a gente continuar, eu quero pegar algumas questões desse texto. Que a dor, que causa dor, e a dor é uma péssima companheira, mas uma ótima pedagoga. Sofrimento é um péssimo amigo, mas um ótimo professor. E aí, quando você chega em Malta, pastor, o que a gente faz? Bom, vamos lá. Primeiro, o que acontece em Malta? E eu te abençoo para que essas verdades alcancem a sua vida hoje, a sua casa. Primeira verdade: os habitantes da ilha demonstraram impressionante bondade para conosco. O que é isso, pastor? Isso significa que nos dias difíceis, de luto, escuros, de sombra, de medo, Deus vai levantar pessoas para nos abençoar. Por isso que a experiência cristã não é só individual. Eu encontrei Cristo, estou no meu quarto, vou ficar congregando aqui. Não existe. Você tem que ter vida coletiva, porque a vida coletiva te abençoa. Nós tivemos um momento agora, fizemos um velório de uma pessoa, e a família era pequena, outro morando fora. De repente chegou o grupo de convívio. O grupo de convívio da igreja, a quantidade maior do que os parentes que estavam ali. Chegou aquele monte de gente, abraçou um por um, beijou, orou junto. Gente, nesse momento o celular não consola, nesse momento a conta bancária não consola, no momento da dor é o abraço que consola. E deixa a nota de rodapé, um conselho: quando você for num velório, não fala nada, por favor, seja sábio. Uma das coisas que acham que é educação, mas não é: minhas condolências. Talvez o cara nem sabe o que é condolência. Minha quem?
cara está doendo, ele não quer condolência. Sabe o que ele quer? Eu vou dizer a melhor forma de você abençoar alguém no dia do luto: dá um abraço e faz o que a Bíblia diz: chorai com os que choram. Olha no olho, chora junto e fala: eu te amo, meu irmão, estou aqui. Então, meus sentimentos não transfere sentimento de boca. Nós precisamos de gente. Nós precisamos de gente. Tem dias difíceis que a gente precisa de gente. E vou dizer, quem menos você espera pode ser uma bênção no dia da Malta. A Bíblia diz que esses homens eram chamados de bárbaros. Era um nome dado a pessoas brutas. Não era pessoa delicada, não. Não usava BID. Pode ter certeza. Queropala VC, meu irmão. É só gente bruta aqui. Pessoal que não tinha muito tato, não. Só que eles foram bons com eles. Deixa eu dizer uma coisa. Cuidado, porque no dia da Malta, sabe a pessoa que você está falando mal? A sua sogra, sabe o seu cunhado? Eles vão ser uma bênção na sua vida. Porque Deus nos ensina no dia de Malta que a gente depende de pessoas e Deus usa quem quer. Eu estava um dia, era uma sexta-feira, eu estava indo pregar no presídio. Eu tinha lá um grupo de convívio no presídio. Alguém quer ir comigo? Vice-líder? Um grupo de convívio no presídio. E eu estava indo numa sexta-feira típica de Criciúma em janeiro. Sensação térmica, abraçado ao sol. Aquele dia o meu carro era um Versalhes, você já conhece, um endemoniado. Imagina se tinha ar-condicionado. Não. E eu estou indo, 42 graus, sem ar-condicionado no Versalhes. Diante de Deus, eu encostei o carro no meio do caminho. Encostei e falei: Deus. Era uma sexta-tarde. A Vitória estava doente. A Vivi brigou comigo. Estou entregando ela aqui. A Vivi brigou comigo, por quê? Não sei, mas ela brigou comigo. Não lembro o que foi, mas eu saí mal, ruim de casa. A Vitória doente. Eu falei para Jesus assim: Jesus, eu não quero pregar para eles. Eu não quero pregar, eles estão colhendo o que plantaram. A minha filha está lá, minha esposa brigou comigo, e eu não amo eles como o Senhor ama. Entrei numa crise, irmãos. Parece que eu estava perdendo tempo. E eu falei para Jesus: eu não amo eles, o Senhor ama, eu não amo. E Deus falou: já que eu amo, ama quem eu amo. Vai lá, amando ou não, me obedece. Liguei o carro, custou a pegar. Detalhes, meu irmão. A bobina eu troquei 15 vezes. Aí fui. Cheguei lá, entrei, sentei naquela, eram sacos de grampo. Minha malta, eu estava na minha malta. Algumas maiores, outras são menores, mas era a minha malta. Sentei. Grampo de varal. Comecei o louvor, peguei o violão, comecei a ministrar. Quando eu comecei, deu 5 minutos, se levanta o Clóvis. O Clóvis com seus 1,52 m. Eu sentado dava mais alto que ele. E o Clóvis veio marchando. O Clóvis era um irmão que se converteu antes de ir preso. Só que ele tinha uma pendência na justiça. 3 anos depois de convertido, a pendência veio. E ele foi preso, mas já estava crente. O Clóvis era o líder da célula. Pensa uma célula que ninguém falta. Povo fiel. Aí Clóvis vem, para na minha frente e fala assim: assim diz o Senhor. Parou o carro no meio do caminho. A filha está doente. E você brigou com a Vivi. Que uma hora dessa eu já não estava mais. Pois o Senhor manda te dizer que você obedeceu. E por obedecer, Ele está dizendo que está cuidando da tua filha, está cuidando da tua casa. Ele é Deus na tua vida. E o Clóvis veio e me abraçou. O Clóvis foi usado por Deus para ser bênção para mim no dia da minha malta. Porque no final a gente precisa de gente.
Você vai receber uma mensagem amanhã. Recebe aí, manda o teu Pix. Pô, meu que... Fala amém. Você vai receber no WhatsApp assim, ó, manda o teu Pix. Falou Jesus, agora. Eu te abençoo, você vai receber mensagem assim, ó, estou orando por você. Acordei de madrugada e coloquei a tua família diante de Deus. Meu irmão, conta comigo, vamos tomar um café amanhã, porque eu quero te ajudar no que você está vivendo. Deus vai colocar pessoas que vão abençoar a tua casa, a tua vida. Porque na Malta, Deus usa pessoas para consolar a gente. Nos dias difíceis, Deus usa pessoa para consolar a gente. Deus prepara uma Ruth para Noemi, nos dias de luto e de perda. Deus prepara um Barnabé para Paulo. Homens que celebram não os nossos resultados, mas celebram a nossa vida. Teve um domingo aqui que eu preguei 5 cultos, eram 5 cultos. E eu preguei os 5 cultos. Só que naquele dia era um dia difícil para mim. Irmãos, eu quero que você só pense. Eu sei que o que eu vou dizer é óbvio, mas eu preciso falar. Eu sou igual a você. Eu tenho a luta que você tem. Eu tenho o medo que você tem. Eu tenho a dúvida que você tem. Às vezes eu tenho um pouco mais de experiência. Às vezes eu tenho um pouco mais de caminhada com Deus, um pouco mais de investimento. Mas eu sou igual a você. E tem as guerras que você tem. Já teve vezes eu terminar, teve vezes eu pregar aqui, entrar no carro lá e não sair, chorar lá no carro. Porque a pregação que eu fiz, eu queria ouvir. Você acha que eu não oro pelos meus familiares para se converter? Você acha que eu não fico triste quando alguém se afasta? Você acha que eu não tenho guerra quando eu vejo o sentimento da minha filha ou da minha esposa? Eu tenho. Você acha que eu não sou tentado pelo diabo para buscar a glória para mim? Eu vou ali no carro, fico ali uns 5, 6 minutos no carro, 10 minutos ali. Às vezes eu prego aqui, a impressão que eu tenho é que eu não preguei nada. Sabe aquela pregação espada, longa e chata? Você não prega nada. Eu preguei, parece que ninguém ouviu. Um dormiu ali, o outro lá. 3 levantam para buscar o filho, já me dá um desespero, acho que eu não preguei nada. Aí nesse culto eu terminei de pregar, desci aqui, cansado. Desci aqui, a fila formou, os irmãos veio dar um abraço, normal, eu sou pastor, eu amo isso, é gente, está tudo certo. Eu não estou reclamando disso. Mas no meio da fila, uma senhorinha, de cabelo bem branquinho, lembrou a minha mãe, que Jesus já levou uma, levou 2. Levou a Yolanda, levou a Tereza. Aí para uma senhorinha, eu olhei assim, uma senhora. Ela, filho, pois não, o que a senhora precisa? Não, eu não preciso de nada. Eu só percebi que você está triste. Meu irmão, me acabei a chorar. E eu só vim te abraçar. Como a gente precisa de pessoas em Malta. Como a gente precisa de pessoas nos dias difíceis, que percebem não a nossa performance, mas percebem o nosso coração. Porque a performance é fácil. É fácil, é só olhar o Instagram, é só olhar. A performance não é difícil. Agora que olha, que percebe que caiu um pouquinho o semblante. Percebe a gente. Os habitantes da ilha foram bondosos conosco. Eu te abençoo, que quando você estiver em Malta, Deus vai levantar pessoas para ser uma bênção na tua vida. Recebe isso? Segunda verdade em Malta, nos dias difíceis, o texto diz que enquanto eles estavam juntando gravetos para fazer a fogueira, Paulo botou a mão no graveto para ajudar na fogueira. Sabe o que eu aprendo também em Malta? Eu aprendo que nós não podemos ficar esperando cair do céu. Malta também nos ensina que mesmo no dia difícil, eu não tenho que estar esperando pelo governo. Mesmo no dia difícil, eu tenho que fazer minha parte, me movimentar, fazer o que é necessário, ajudar a aquecer outro que está em Malta junto comigo.
fazer igual aquele irmão, pegar a cesta básica, abrir e tirar 1 quilo. Peraí, mas é muito pouco. É pouco, mas eu estou em Malta junto com ele. Se nós estamos em Malta, vamos botar a mão no graveto. Porque se você está passando um momento difícil, saiba que tem gente passando pior. Uma vez um irmão veio falar comigo e perguntou: pastor, eu tenho uma dúvida. Eu na fila, cansado, tenho umas dúvidas que me assustam, outras me dão raiva. Pastor, estou com uma dúvida. Eu falei: meu Deus, né? Agora estou aqui, pois não. Eu estou com dúvida, eu estou orando a Deus, estudando a Bíblia para saber se Adão tinha umbigo. Adão tinha umbigo. Oh, gente, pensa você atender 4 cultos, você está na fila, o cara pergunta se Adão tinha umbigo. O pastor Costa Neto falou uma coisa que eu achei interessante. Ele falou o seguinte: eu quando chegar no céu quero ver Abraão. Quem quer ver Abraão? Quem quer ver Davi? Dá um abraço no Paulo. Quem quer ver esses irmãos? Fala a verdade. Não, tem uns que eu quero ver. Esse irmão vai procurar o Adão. Onde é que o Adão vai estar? Vai estar num canto com um monte de anjo assim, ó, porque todo mundo quer o Adão. O Adão vai estar num canto assim, ó, e um monte de anjo. Não toca nele, porque todo mundo, eu vou querer pegar o Adão e dar uns 2 tapas. Porque um monte de coisa é culpa do Adão. Aí o cara vai lá: anjo, só licença, só um pouquinho, só se levantar a camisa. Ah, tem umbigo. Meu irmão, você está com algumas dúvidas, algumas coisas que está difícil, tá? Vai lá no hospital Guzmão, Florianópolis, e vai lá que tem gente, tem mãe do lado de fora esperando o filho fazer a hemodiálise. A esperança dela aquela noite. Tem gente com frio do seu lado. Com frio do seu lado. Aí você já conquistou o carro que você queria. Você está prosperando financeiramente, que bênção. Mas tem gente com frio do seu lado. Bota a mão no graveto. Vamos ajudar a aumentar a fogueira. Você está com dor? Tem gente com dor maior. Quer que eu te apresente? Fica comigo aqui na fila. Eu te apresento algumas pessoas. Que está do seu lado, você não sabe. Mas a dor dela é muito maior que a sua. E eu não estou desprezando a sua dor. Eu só estou dizendo que tem mais gente com frio junto com você. Paulo estava com frio, os irmãos estavam com frio, entraram na água, estava gelado, o barco caiu, afundou, foi ruim mesmo. O negócio estava tenso, tudo encharcado. Os irmãos: vamos fazer uma fogueirinha para aquecer. Aí o Paulo ia dizer: eu sou fundador, presidente da Abapai. Faz a fogueira aí para mim e prepara um banco vermelho do lado. Porque eu sou o apóstolo Paulo. Está todo mundo pegando lenha? Eu vou pegar lenha também. Está todo mundo se ajudando aqui? Como é que nós estamos? Nós vamos ajudar também. Eu aprendo que na nossa Malta, mesmo na nossa dor, a gente pode ser uma bênção na vida de alguém. Jesus estava na sua pior Malta, a cruz. E na cruz, ele se preocupa com as pessoas. Ele fala para João: João, aí está tua mãe. E fala para Maria: Maria, aí está o teu filho. Cuida um do outro. Jesus da cruz se preocupou com alguém. Jesus está na cruz e salva alguém. Jesus está na cruz e perdoa alguém. Na cruz. Então não importa a sua dor e a sua malta, você pode ser uma bênção na vida de alguém. Eu lembro até hoje, 2002, eu no quartel, eu e a Vivi longe um do outro. Nosso casamento em processo difícil. Já tínhamos saído de casa. Uma dor violenta, difícil. Eu estou no quartel. E de repente um militar, um amigo me chama: Martinello, pois não, eu sei que tu é um homem de fé. E tem gente que acha que a gente tem o WhatsApp de Deus, né? Você e Deus, ó. Eu falei: você é pastor, né? Você ora? Sim.
Meu casamento está em crise, Martinão. Ora por mim. Eu falei, meu irmão, tu tem noção do frio que eu estou passando? Se tu soubesse, tu me ajudava. Mas o Espírito Santo falou, você não tem nada para dar? Não, Senhor. Mas ora porque eu tenho que dar para Ele. Porque o que tu dá não é o bastante, mas o que eu tenho é o bastante para Ele. Mesmo no dia mais difícil, na nossa malta, a gente vai ajudar alguém. Eu te abençoo para que você perceba e seja uma bênção na vida de alguém. Agora eu quero ver se o amém vai ser parecido com o de antes. Você vai mandar uma mensagem para alguém amanhã, me manda o teu pix. O amém foi mais fraco. O amém, antes de levantar a mão, fizeram assim, eu recebo. Teve gente que quase pulou, bebeu. Agora o amém não foi tão forte. Mas talvez você fazer um pix de R$5 para alguém. Porque é o que você pode. Mas esses R$5 não vai resolver a vida financeira da pessoa. Mas vai mandar uma mensagem. Alguém se preocupou com você. Deus não deixou de ver você. Quem entende isso? Aleluia. Malta. Eu lembro uma vez que eu estava em Belo Horizonte. Belo Horizonte foi a minha Malta. Uma das minhas Maltas. Belo Horizonte. Pensa, num tempo difícil. 80% do meu salário ia para o aluguel. Para quem é bom de fazer conta. De R$1.000, 800 era para aluguel. Penso numa época que eu fiquei 1 ano e meio sem comer uma pizza, porque eu não tinha dinheiro para comer pizza. Eu ia no shopping com a Vitória, e a Vitória dizia, pai, me dá o Mac Lanche Feliz. Só que o Mac Lanche Feliz era caro. Mas eu comprava o Mac Lanche Feliz, daí a Vitória dizia, tá, e o pai, tu e a mãe? Não, o pai e a mãe não estão com fome. E chegava em casa, a gente fazia uma coisa para comer. Mas a gente ia no shopping com ela, sorrisão. Aí eu estava lá em Belo Horizonte. Estava no quartel trabalhando. No sábado à noite eu estou com 120 soldados, levando eles para jantar. No plantão da noite, o soldado está lá, os recrutas. E eu estou levando os recrutas, o Espírito Santo fala comigo. Não interessa a malta que você está. Você está aqui e eu quero que seja uma bênção para eles. E o Espírito Santo me deu uma palavra para pregar para eles. Eu falei, Senhor, amém. Alto, senta, os 120 sentados, uma rua escura. Mandou dar um recado aqui. E o recado é o seguinte: muitos de vocês são como Saulo. Deus derrubou vocês, trouxe para cá só para lembrar você que Ele é Deus e ama vocês e quer vocês de volta. Então tem muitos aqui que precisam entregar a vida para Jesus, outros têm que se reconciliar com Cristo. Eu fiz uma pregação de 1 minuto e meio e fiz o apelo. 90 soldados se levantaram. De 120, 90 ficaram de pé. Começaram a chorar. 2 da manhã, eu estou lá dormindo na porta do meu alojamento. Falei, meu Deus do céu, acionou o plano de defesa. Deu um problema. Abri a porta, que foi. O soldado chorando, sargento, foi. Eu sou pastor. Eu estou servindo o refratário, eu já tenho 25 anos. Eu estou desviado há 5 anos. E eu não acredito que Deus me chamou e veio falar comigo aqui no exército. Pois essa noite eu quero dizer para o senhor, eu vim acordar aqui o senhor e dizer que amanhã eu estou ceando de volta lá na igreja que eu era crente antes. Há uns meses atrás ele mandou mensagem para mim, é pastor até hoje, desde aquele dia. Porque na minha Malta, Deus queria fazer alguma coisa. Aí a gente tem uma crise, não prega mais. Não, eu vou abandonar, não vou mais no grupo de convívio, não vou mais servir na igreja por causa de uma crise. Não, na crise continua sendo uma bênção na vida de alguém. Quem recebe isso? A Malta de um pai autista, de um pai de criança autista, faz perceber outros pais de crianças autistas. A nossa sala sensorial nasceu, nosso projeto de inclusão nasceu de um casal que teve um laudo de criança autista.
era a malta deles. E o que eles podem fazer? Ó céus, ó vida, Deus me deu esse negócio e agora eu tenho um problemão, e agora eu não sei lidar com isso. Como se lida? Autismo é coisa nova, nem todo mundo lida com facilidade, tem níveis de autismo. E aí como é que esse pai pode pensar: eu vou agora me reclusar na minha malta e eu vou cuidar de mim, porque agora eu tenho bastante coisa para fazer e prover. Não, esse pai e essa mãe levantaram e disseram: tem mais pais e mães atípicos aqui, então eu quero saber quem são e deixa eu ajudá-los. O Danilo está cuidando de um ministério para surf. Aí você pensa: que lindo. Não, não é lindo. A mãe do Danilo amputou uma perna. Por isso ele começou a enxergar as pessoas que tinham limitações, porque a mãe dele ficou com uma limitação. É malta. Mas o Danilo decidiu olhar para o lado. Isso é uma bênção na vida de alguém. E a mãe do Danilo é uma bênção. Está lá sempre fervendo. Igual a ele. Ferve. Quem está entendendo o que o Senhor está falando com a gente? Assim, terceiro, assim que os habitantes da ilha viram aquela cobra presa na mão de Paulo, comentaram: olha que interessante. Irmão, presta atenção. Ele botou a mão aqui no graveto e de repente uma cobra veio, mordeu ele. E ele sacudiu e o povo olhou: olha, trocou de carro porque não está dando dízimo. Olha ali, ó, tá pagando pelos pecados. Tá, e aquele irmão lá, por que ele faliu a empresa? Faliu porque pode ver que tem pecado escondido. As pessoas de fora começaram a dizer: a cobra mordeu ele, ele não morreu no naufrágio, mas vai morrer agora. Deus, a justiça não deixou ele viver. Está aí, é um pecador. Por isso que está passando essa luta financeira, por isso que o filho não está crente, por isso que tem guerra na família. É por isso. Então deixa eu falar uma coisa. Aí Paulo não morreu. Ele esperava ele morrer, ele estava apostando: vai cair para a direita ou para a esquerda, o que tu acha? Ele vai entontar, vai inchar a qualquer momento, vai cair para frente ou para trás. E jogaram a aposta aí, Paulo não caiu para frente nem para trás, Paulo não morreu, seguiu em frente. Aí Paulo segue em frente, eles mudam de opinião. Gente, então ele é um Deus. As pessoas de longe estão sempre julgando a gente. Ora nós somos pecadores, ora somos deuses. Mas a opinião das pessoas não vale nada. O que vale é o que Deus pensa e fala de mim. O que vale mesmo é o que eu sou. Não, reputação é o que dizem de mim, caráter é o que eu sou, e caráter é que importa. Não importa o que estão dizendo de você, não importa o que deixaram de dizer de você, ou o que vão dizer de você, importa o que Deus sabe que você é. As pessoas julgam fácil, as pessoas mudam de opinião. Hosana, Hosana, Jesus, Hosana. Os mesmos que gritaram Hosana, gritaram crucifica. Então, quer um conselho? Não ande na opinião das pessoas, ande na palavra de Deus, que Deus fala sobre você. Não anda pelo que os outros dizem. Não faça coisas para impressionar pessoas. Não compre coisas para impressionar pessoas. Não, por favor. As pessoas mudam de opinião. É um erro esperar dos outros, dos comentaristas que vivem comentando, vivem falando, especialistas de tudo, observadores de tudo. Nunca se importe com isso. Em dias de crise, tenha uma posição correta e consciente. Não seja alguém levado pela mídia, por favor. Não seja alguém levado pela mídia, por favor. Não seja alguém levado pela mídia, por favor. Ou pela maioria, por favor. Seja conduzida pelo Espírito Santo de Deus. Vou repetir: seja conduzido pelo Espírito Santo de Deus, pela palavra de Deus. Não interessa o que dizem. Tenha um posicionamento. Eu sou criticado, eu sou atacado, perseguido, coisas que você não sabe.
só porque eu não permito que nenhum político suba nesse púlpito. Mas eu não me interesso o que dizem de mim. Eu estou posicionado no que Deus falou comigo, e eu não vou mudar. E se você não concorda, vai congregar em outro lugar. Por quê? Porque o púlpito é o lugar de pregar o evangelho. Isso não muda para mim. E se eu vou perder prestígio, vou perder aperto de mão e emenda parlamentar, não tem problema. Eu confio no Deus que me chamou. Você não pode mudar no que você acredita, porque pressionam você para isso. Nós estávamos na conferência lá agora. Ligaram assessores de vereador, assessores de deputado. O deputado fulano quer ir aí, onde é que é o lugar reservado? A resposta minha foi clara: não tem lugar reservado. Vem e fica com o povo. Ponto. Mas aí alguém pode te perseguir daqui a pouco. Pode perseguir, pode vir. E se me prender, eu volto lá para o grupo de convívio lá no Prison Break. O Clóvis já saiu. Então o Clóvis não está mais lá para me ajudar. Eu digo que um de vocês é cúmplice também, você vai comigo. Aí eu caio atirando, levo alguém junto comigo. Fala, o presbitério também concorda com tudo que eu disse. Pode ver, eu gravei as reuniões mesmo, tem um monte de coisa que eles falaram, está aqui, pode botar na internet. Vai preso junto comigo. Deixa eu falar. Quando você se firma no que Deus falou, o inferno inteiro não tira você daí. E não importa o que dizem de você, Deus vai estabelecer o que Ele disse, porque Ele é poderoso. Recebe isso em nome de Jesus. Quarto, agora pode fazer a mão assim de receber, de crente evangélico. Gospel, pode fazer assim, faz. Você vai receber o que eu vou dizer agora. Malta vai passar. Não, você não entendeu, Malta vai passar. Não, você não entendeu, Malta vai passar. Porque tem um período para começar e tem um período para acabar. Malta vai passar. Abençoa a vida de alguém e fala: fica tranquilo, vai passar. Malta não é para sempre. Toda prova tem início. Toda prova tem início e fim. Assim como o favor de Deus veio para Paulo, para que seguisse viagem, o favor de Deus recebe isso, vai te alcançar, para que você saia de Malta e cumpra o teu propósito. Eu creio que aqui se encaixa aquele texto que diz: estamos certos, Romanos 8, 28, estamos certos que Deus age em todas as coisas para o bem dos que amam a Deus. Mas eu encerro fazendo uma pergunta e respondendo ela. E a pergunta que eu quero fazer é simples: o que faz um homem e uma mulher permanecer firme no dia da Malta? Vou repetir a pergunta. O que faz você e eu não desistir da fé, não desistir do propósito no dia difícil? Porque muitos começam, poucos terminam. Muitos startam, poucos concluem. E o que faz um homem continuar e concluir a sua carreira? Eu acredito que a resposta está em Atos capítulo 27. Se você não precisa abrir, eu queria que você prestasse atenção. O texto diz assim: ontem o barco afunda ou não afunda, morre ou não morre, separa, não divorcia ou não divorcia, câncer curado ou não é curado, a Malta está latente, o momento está tenso, o dia está difícil. Paulo se levanta e fala: ontem à noite me apareceu um anjo de Deus, um Deus que eu pertenço e sirvo. Esse anjo comunicou para mim: Paulo, não temas. Paulo, não temas. Paulo, não temas. É imperativo, Paulo, não temas. Você vai comparecer da presença de César. Paulo está no barco, ele está indo para César. No meio do caminho, tudo isso acontece. Ele levanta e fala: fiquem tranquilos,
fiquem tranquilos. Ontem Deus falou comigo e Ele disse que eu vou chegar em César. Se Ele disse, Malta vai passar. Não interessa o que vai acontecer. O que Ele escreveu na palavra dele é verdade. Céus e terra passarão, mas o que Ele escreveu não vai passar. Paulo tinha a palavra de Deus firme no coração dele. O que segura um homem e uma mulher de Deus é a palavra de Deus. Não é cosquinha gospel. Não é eu me arrepiei no culto. Não é eu chorei. Pastor, não pode chorar, não pode se arrepiar. Meu irmão, eu choro e me arrepio direto. Mas não é isso que me sustenta. Quando eu estou no dia difícil, eu lembro. Elevo os meus olhos para o monte. De onde veio o meu socorro? O meu socorro não vem de um apóstolo, não vem do Papa, não vem da Abapai. O meu socorro vem do Senhor que habita no alto, aquele que é forte. É a palavra que me sustenta. Na angústia, o Salmo 115 diz 3 vezes: na angústia clamei ao Senhor e Ele ouviu a minha oração. Na angústia eu clamei ao pastor? Não. Na angústia eu clamei ao líder? Não. Na angústia eu clamei ao Senhor e Ele ouviu a minha oração. O que sustenta você é a palavra. E eu te abençoo para que você fique firme na palavra de Deus. Não se mova se Deus não mandar. Porque se Ele mandar, pode bater em Malta, Malta vai passar. E você vai chegar em César, aonde Deus deseja que você venha chegar. Não tem nada que vai deixar de se cumprir na sua vida. Nada. Em nome de Jesus. Quem recebe essa palavra? Paulo tinha uma palavra. Que em tempo de crise possamos sair mais maduros. Que em tempos de Malta o Senhor envie pessoas para ser bênção na tua vida. Deus vai preparar uma Ruth para Noemi. Em tempos difíceis, nossas Maltas, que possamos ser bênção na vida de alguém. Em Malta não existe preferidos. Todos passam. Toda tempestade passa. Não perca a oportunidade de aplicar a sua fé e crescer. Em nome de Jesus. Quem recebe essa palavra no seu coração, fica de pé, por favor. Abraça alguém e fala: estou com você na sua Malta. Verdade, talvez você sabe de alguém que está passando por uma Malta aí. Fala para essa pessoa: estou com você na sua Malta. Você não está sozinho nessa Malta. Você acha que está passando esse câncer sozinho? Você que está online, eu oro para que Deus mande pessoas para estar com você nesse processo, nesse dia difícil. Tem pessoas aqui vivendo dias difíceis. Tem pessoas aqui vivendo dias difíceis. Mas eu estou com você na sua Malta. Amém. Abraça a sua família, fala isso para a sua família. Você não está sozinho, você não está sozinha. Senhor Jesus, eu oro por essa palavra, para que ela se firme no coração. Nos dias de cansaço, nos dias difíceis, nos dias de Malta, nos dias de medo, de dúvida, levanta pessoas com um olhar simples, mas perceptível, com um coração simples, mas que ama. Levanta, Senhor, os improváveis, pessoas que talvez a gente nunca imaginava que poderia ser uma bênção, mas o Senhor vai fazer dessa pessoa uma bênção na minha vida. E nós te agradecemos, não pela Malta, seria uma loucura agradecer pela Malta, mas nós te agradecemos pela tua presença na Malta, porque o Senhor não nos abandona nunca. Fixe essa palavra no coração dos meus irmãos, para que quando o barco balançar, chacoalhar, eles tenham uma palavra, que eles se levantem no meio da tempestade e digam: ontem à noite, ontem, semana passada, o ano passado,
há 10 anos atrás, eu li que o Senhor é o meu escudo bem presente. E ele vai se levantar com firmeza naquilo que Deus disse. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. A Verônica vai encerrar o nosso culto. Senhor, que tudo que nós ouvimos hoje, que possa ficar guardado no nosso coração como um tesouro. Que o Senhor seja a luz em nós. Que tu possa abençoar cada pessoa, cada família que está indo embora. Que seja uma semana abençoada. Amém. Que o amor de Deus Pai, a graça do Filho, a comunhão com o Espírito Santo esteja com todos. Estende a mão. Que o Senhor possa abençoar o nosso pastor e a família dele. Amém. Tchau. Deus abençoe vocês que estão online também. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Que essa palavra dê fruto na estação correta. Não importa a malta que você está, teu Deus é maior que essa ilha. Em nome de Jesus.